No vídeo anterior, refletimos sobre o que a psicologia social, a neurociência e a psicanálise falam sobre o ato de falar do outro. Se você ainda não assistiu esse vídeo, assista que você vai entender melhor o que vamos falar aqui. Falamos sobre as funções sociais no ato de falar dos outros e da influência de mecanismos inconscientes da mente humana, como a projeção e a identificação. Primeiro, nos interessamos porque nos identificamos com algo na história que representa algo nosso e depois damos ao outro, que não conhecemos tanto assim, características que nesse caso terão mais a ver com a nossa interpretação. É uma tendência humana, ao se ver diante de algo desconhecido, começar a tentar tornar conhecido, ainda que pelas próprias opiniões. E que, ao falar dos outros, dar nossa opinião na vida dos outros, estaremos projetando duplamente, pois estamos projetando também no sentido de nos mostrar de alguma forma, mostrar algum movimento pessoal na nossa fala. Daí, quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Quero já aproveitar esse momento para pedir para você curtir esse vídeo e se inscrever no meu canal, para ter acesso a mais conteúdos sobre comportamento humano, saúde mental e desenvolvimento pessoal. Me segue lá no Insta também, @JaineAmorimPsi. Falar dos outros costuma trazer algum nível de bem-estar depois, pois alguma angústia pessoal costuma ser apaziguada naquele momento, como um afago, com liberação de neurotransmissores relativos ao prazer, como já foi dito. Mas geralmente quem fala não entende o porquê nem como. E com isso tudo, como prometido no vídeo anterior, vou trazer alguns exemplos de como as pessoas falam das outras e como pode ter algo inconsciente por trás. E aí você pode pensar sobre se identificar ou identificar alguém, refletir os benefícios e malefícios de ser a pessoa que fala de outras nesses exemplos. E pensar também no que você sente e o que pensa quando resolve falar dos outros, certo? Lembrando sempre que esses exemplos não são fechados e determinantes. Por trás de cada movimento inconsciente que eu exemplificar aqui, vai haver toda uma psicodinâmica individual por trás, que deve justificar esse funcionamento e pode ser melhor entendida dentro de um contexto de análise ou psicoterapia. Então não use esses exemplos como julgamento, use como autorreflexão e reflexão sobre o comportamento humano. Combinado? Vamos ao primeiro exemplo. A pessoa que fala das coisas boas que acontecem com os outros e fica emocionalmente mexido de uma forma boa. Por exemplo, Rafa, amiga, você viu que a Lari vai casar? Aqui, a pessoa tem o ímpeto de falar pela emoção gerada de ficar feliz pelo outro. Sente-se feliz como o outro, num movimento de empatia. Coloca-se no lugar do outro, podendo almejar algo similar, admirar esse outro ou a conquista da história. Sente-se talvez até encorajado em realizar seus planos similares. É uma autoafirmação. Isso porque a nível inconsciente a pessoa aqui está aparentemente bem adaptativa, nesse momento com suas instâncias psíquicas funcionando de forma sadia em relação aos seus desejos, sua autoimagem e sua relação com o mundo. Mas se no exemplo que estou dando, a notícia fosse um segredo, que o próprio protagonista da história quisesse contar e ficaria chateadíssimo por outra pessoa falar. E se quem contou ouviu primeiro a história sem ter certeza e era um mal-entendido? Apesar de a pessoa ter sido empática, falar algo considerado bom, se havia uma das situações que comentei agora, por exemplo, essa pessoa que aparentou estar bem adaptada, ser empática, que ficou feliz e quis contar, deixou a sua necessidade de autoafirmação falar mais alto que a empatia com o outro, não foi? Vamos ao segundo exemplo? A pessoa que aqui ficou mexida com a história que ouviu e simplesmente reproduz, pois a situação ficou na cabeça. Um exemplo. Anália, você viu que o Thiago se separou? E eles pareciam tão bem. O sujeito aqui projeta no outro da história seus conflitos, fica emocionalmente mexido, angustiado pelo contexto da pessoa da história, que deve aludir a algum conflito próprio de forma consciente ou inconsciente mesmo.
e isso mexe com suas inseguranças em relação à vida e a si mesmo. Aqui o conteúdo conflituoso bate na porta e causa mal-estar, demonstrando ao sujeito que fala a necessidade de conversar sobre para entender e elaborar o que incomoda. A pessoa fala do outro aqui sem perceber que gostaria de se trabalhar dentro do contexto, entendeu? E o conteúdo conflituoso não costuma ser generalista, costuma ser pessoal e ter a ver com o contexto de vida da pessoa, com o seu desenvolvimento. E falar do outro aleatoriamente também não costuma trabalhar as angústias de fato, que tendem a voltar. Então, o ideal é ir trabalhar isso, o contexto, em psicoterapia mesmo, certo? Vamos ao terceiro exemplo então, tá? A pessoa que fala das coisas boas que acontecem com o outro, mas depois olha pra si e fica triste. Exemplo. Bi, você viu que a Tamires passou no vestibular? Na minha época eu nem consegui. Aqui, quem fala, projeta nesse outro da história capacidades que seriam superiores às de si mesmo. O outro é visto como ideal ou melhor. Projeta a imagem de um ser ideal, que acredita que deveria ser. Mas por não corresponder em algum momento à característica perfeita que gostaria, a pessoa que conta a história do outro se sente, consequentemente, inferior, demonstrando uma autoestima abalada, uma autocobrança exagerada e o distanciamento da ideia realista de que as pessoas têm características diferentes, potencialidades, história de vida, dificuldades, etc. E que não existe ninguém superior ou inferior. Vamos ao próximo exemplo. Quarto. Aqui a pessoa fala algo de bom do outro, mas desdenha. Exemplo. Samira, Renata passou no Enem, soube? Mas sabe, né? Só por causa de cota. Aqui, a nível inconsciente, o sujeito reconhece algo bom no outro e isso gera um sofrimento, parecido com o do exemplo anterior, já que no funcionamento mental dessa pessoa, ela entende que se o outro é ou tem algo bom, eu, sujeito, não sou, não tenho. Como se a pessoa estivesse em uma competição. E desvalorizar aqui, então, é uma forma de apaziguar a sensação de inferioridade, tentando suprimir um movimento que surgiria de inveja. Perceba que aqui, ao invés de a desvalorização se voltar para si mesmo, ela se volta para fora. Inclusive, se você quiser que eu fale também sobre a inveja, deixa aqui nos comentários desse vídeo, tá bom? Vamos ao próximo exemplo? Ao quinto. A maledicência. Essa rende muitas variações. Vou dar uns exemplos. João, tu viu a Larissa? Soube que ela foi demitida por ter um caso com o chefe. Sem vergonha, né? A pessoa que está falando algo que denigre o outro. A famosa fofoca. Aqui o sujeito pode depreciar o ato ruim, desempenho ruim do outro, mas fica conscientemente ou inconscientemente satisfeito, pois em seu funcionamento ele entende que se o outro tem uma característica considerada ruim ou cometeu um erro, isso significa que o outro é ruim, inferior, enquanto ele mesmo é bom, superior. Pode ser que exista um prazer em imaginar o outro sofrer por acreditar que o outro representa algo ruim e que merecia sofrer por isso, o famoso bode expiatório, o malhar Judas, um prazer sádico. Pode ser que exista também um sentimento de inveja, e o denegrir o outro é uma forma de se sobressair e ter as angústias apaziguadas em relação ao que o fofoqueiro, nesse caso, acredita que lhe falta. Pode ser que isso esteja também atrelado a uma vingança por ter existido um atrito com a pessoa da história contada. Ou o atrito ser apenas da cabeça da pessoa, onde a projeção de algo ruim própria e que a pessoa nega em si mesma foi inconscientemente visto no outro e é preciso atacar esse algo ruim para evitar que isso aflore dentro da pessoa. O famoso, o santo não bateu. E a pessoa fica querendo arrumar histórias para provar que existia um motivo para o santo não bater. Todas essas possibilidades podem estar aglomeradas, certo? Ainda dentro da maledicência, um outro exemplo.
A pessoa aqui fala sobre algo que o outro fez de errado, que pode denegrir o outro por ser considerado errado, mas no fundo gosta do que o outro fez. Exemplo: Maíra, tu viu que a atual do falecido traiu ele? Achei foi tome. Fez comigo, agora levou. Como na moralidade da pessoa, o comportamento da história não é algo certo e socialmente aceitável, a pessoa se satisfaz num movimento inconsciente de identificação projetiva, sentindo uma admiração, uma alegria pelo sujeito da história que realizou um desejo que também era seu. Falarei aqui como último exemplo da pessoa que fofoca por fofocar, que não está nem aí com as consequências do que fala ou em atingir alguém, mas também pode estar descrita junto de alguns exemplos acima. Que fofoca porque gera uma interação, porque se sente importante ou mais querida e etc., por ter informações. Como já refletimos, a pessoa que está baseando a autoestima em uma fantasia, um movimento infantil de onipotência e onisciência. Ok? Teriam outros exemplos para falarmos? Com certeza. Alguns desses exemplos podem também se mesclar. Mas vamos parar por aqui. E eu tenho certeza que você já se viu em algumas ou todas essas situações, falando de alguém, ou sendo protagonista de uma fofoca, ou ouviu as fofocas, mas creio que você nunca parou para pensar se estava em algum desses movimentos inconscientes que eu descrevi. Fica fácil perceber nesses exemplos o que falamos no vídeo anterior, né? Como em alguns momentos é complexo dizer tão diretamente se é certo ou errado falar dos outros. Em outros, como no caso da maledicência, fica bem claro. Mas perceba que qualquer um pode acabar por algum conflito pessoal, uma situação traumática que viveu, por uma falta de educação ética e emocional. Qualquer um pode acabar agindo de alguma dessas formas consideradas prejudiciais para si mesmo e para a sociedade. Quando falamos dos outros, esquecemos muitas vezes como estamos julgando algo que também pode ser visto em nós mesmos. Esquecemos como todos somos seres humanos. Esquecemos como também seremos julgados. Nós nos aproximamos e nos afastamos daquilo que nos parece mais ou menos saudável, do que nos faz melhor ou pior. Mas também vemos esse movimento das pessoas se aproximando e se afastando da gente. É por esquecer da natureza humana, ou pelo medo da retaliação, que se for perguntado aqui: quem já foi algo de fofoca? Todos dirão: eu. Mas se for perguntado aqui: quem já fofocou? As pessoas dirão: não sei, eu não, acho que não. Mas só quem tem a coragem de encarar a própria natureza, seu próprio eu, a natureza humana, tem a capacidade de evoluir como pessoa. Com isso tudo, quando for falar sobre alguém ou quando alguém vier falar de outrem com você, principalmente quando for uma fofoca mesmo, uma maledicência mesmo, se questione: por que quero falar isso? O que sinto com isso? Pergunte ao outro que fala para você: como você se sente contando isso? E se fosse você nessa situação? Você está ciente que essa história contada fala mais de você mesmo que da pessoa da história? Não seja ingênuo. Não seja ingênuo perpetuando fofocas, histórias alheias. Lembre do ditado popular: a fofoca morre no ouvido da pessoa inteligente. Lembra? E também não seja dissimulado que se apropria dela. Se uma história alheia que você ouviu, mexeu com você, reflita. Busque o autoconhecimento para entender a sua angústia, para poder evoluir e ser saudável. Como já disse Carl Jung, quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Curta, comente, compartilhe, dê sua opinião. Me acompanhe no Instagram e aqui no YouTube também, certo? Um grande abraço e tchauzinho!